estamos aqui nessa expectativa, acompanhando, como disse aqui o Clauson, a sociedade israelense mobilizada, aguardando a libertação dessas 3 reféns. A gente pôde acompanhar também ao longo de toda essa manhã a população de Gaza se sentindo mais segura para voltar, porque com o cessar-fogo, sem o risco de bombardeio, muitas pessoas, milhares de pessoas também agora voltam para suas casas naquele cenário de total destruição, né, Clauson? Você fica aqui comigo, a qualquer momento, se acontecer, você vai interromper a gente aqui e pode conversar também aqui. A gente está em contato com o Daniel Dweck, que é especialista, já conversou com a gente aqui algumas vezes. O Daniel, que é assessor do Instituto Brasil-Israel, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos da USP, conversou algumas vezes com a gente ao longo desses últimos 15 meses, né, Daniel? Para detalhar aí momentos importantes, momentos mais difíceis dessa guerra. A gente chega agora, finalmente, num cessar-fogo, como traz aqui o Clauson Dutra para a gente, um cessar-fogo que acontece em 3 etapas. A gente tem agora essa questão da libertação de reféns. Tem muita desinformação, eu não sei se você tem essa informação correta para a gente. A gente viu em muitos portais que mulheres e crianças iam ser libertadas agora, nesse momento. Porém, o que a gente tem de informação também, que são prisioneiros, na verdade, e, enfim, pessoas que cometeram crimes em relação com terrorismo, esse tipo de coisa. E foi uma negociação muito difícil de ser realizada para que esse cessar-fogo acontecesse. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade e sobre como que são essas negociações, né, Daniel, para que tenha acontecido um cessar-fogo como esse, e a gente torce para que aconteça de verdade, né? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Pétria. Um prazer falar de novo com você e que bom num dia como hoje, né? Acho que uma sensação de muita expectativa, mas de alívio, né? Ao longo dos últimos 15 meses a gente conversou algumas vezes em momentos em que a guerra estava no auge, enfim. Então, hoje acho que é um dia diferente e cabe alguma celebração, ainda que com a expectativa do que vai acontecer nas próximas semanas. Bom, de fato, as negociações para o cessar-fogo, elas vêm acontecendo já há muito tempo, né? Ao longo desses últimos 15 meses foram vários os momentos, alguns acordos até foram firmados, mas não prosperaram, outros chegaram muito perto, mas não foram concluídos, e o que parece ter acontecido, ainda que as informações estejam sendo divulgadas aos poucos, foi uma conjunção de fatores que envolve também a mudança na presidência dos Estados Unidos, né? O governo Joe Biden, que vinha trabalhando nas negociações de cessar-fogo, uniu forças com o governo Trump. Os 2 enviados trabalharam juntos e também com a liderança, com o papel fundamental de mediação do governo do Catar. Basicamente com os Estados Unidos pressionando Israel para aceitar o cessar-fogo e o primeiro-ministro do Catar pressionando o Hamas. E além dessa mudança nos Estados Unidos, acho que os outros acontecimentos no Oriente Médio, o enfraquecimento do Hezbollah e o cessar-fogo no Líbano, os desdobramentos dos confrontos entre Israel e o Irã, a queda de Bashar al-Assad na Síria, que era um Estado aliado do Irã, todos esses desdobramentos do Oriente Médio acabaram levando também uma situação na qual tanto Israel como o Hamas perceberam o cessar-fogo como uma melhor alternativa para esse momento. Daniel, e agora vem a notícia, a gente tem aqui o Clauson Dutra acompanhando as agências internacionais. Há informações, Clauson, que as reféns já estão sendo encaminhadas ao hospital? A Cruz Vermelha fazendo o trabalho nesse momento de colocar as 3 nesse momento em um carro e levá-las para um local ainda em Gaza. Depois de Gaza, elas vão para um hospital
e no hospital, depois de serem atendidas, elas sairão, portanto, irão para as suas famílias. A informação que nós temos é as reféns do Hamas já estão soltas após esse acordo, e o que a gente observa também é que a praça onde milhares de pessoas estão em Tel Aviv, há muito choro e comoção da população israelense. A confirmação, portanto, pelas agências de notícias internacionais de que as 3 reféns já estão com a guarda, com os agentes do Comando Vermelho. Aliás, com os agentes da questão relacionada à Cruz Vermelha. Perfeito. E essa população que está na Praça dos Reféns, né, Daniel, uma população que cobrou muito do governo Benjamin Netanyahu a pressão para a libertação dos reféns, né, causando um grande desgaste dentro de Israel por conta dessa pressão. A população queria ver os reféns de volta. E essa população agora que se reúne, como disse aqui o Clauson, bastante emocionada na Praça dos Reféns, com cartazes, com a foto das reféns. E agora essa pressão acontece, mas também, de certa forma, desestabiliza o governo do Netanyahu, não, Daniel? A pressão da sociedade civil israelense foi fundamental para esse desenlace. E a libertação dos reféns vinha sendo reivindicada, ainda que a um custo alto, como o da libertação dessas centenas, milhares de prisioneiros palestinos. Agora, o maior desafio para o Netanyahu nesse momento não é tanto esse setor da sociedade civil que dificilmente vai aderir de novo ao seu projeto político, ideológico, mas principalmente a extrema-direita que integrava o governo. Um dos ministros até já abandonou o governo e que era radicalmente contra o acordo, né? Itamar Ben-Gvir saiu do governo ontem por conta do acordo e o que a gente vai ver nas próximas semanas é uma pressão também de outros parlamentares, integrantes do governo que se opuseram e que veem o cessar-fogo como uma espécie de capitulação, se a gente pode dizer assim, do governo israelense, que não alcançou plenamente aqueles objetivos iniciais que havia se proposto. Daniel, você falava sobre a importância, né, da articulação de Donald Trump, da sua equipe, da equipe de Donald Trump, para que essa negociação tivesse acontecido. Agora, com a posse do Trump nessa segunda-feira, é claro que essa questão vai ser monitorada de perto, porque a nossa grande expectativa do mundo, né, é que essa, como disse aqui o Klaus, é a primeira etapa, né, são 3 reféns que são libertadas agora, faltam mais 30, a gente não sabe em que condição, se vivos ou mortos, né, mas a grande expectativa é que que esse acordo seja cumprido de forma integral, para que seja de fato um cessar-fogo. Temos um cessar-fogo de verdade, né, que aconteça até o fim dessas 3 etapas. Temos motivos para otimismo nesse sentido, Daniel? Olha, vai haver muita pressão para que o cessar-fogo fracasse, principalmente dentro da sociedade israelense, nesses setores mais radicais. Agora, de fato, ele foi desenhado pensando na possibilidade ou na viabilidade, favorecendo para que ele seja permanente e para que ele acabe com a guerra, né? Até o fato dos reféns serem liberados aos poucos, da população palestina retornar para o norte de Gaza já no início desse processo, já se pensando em maneiras de reconstruir a faixa de Gaza. Enfim, o desenho desse acordo foi feito de maneira a poder nos levar a um desfecho permanente da questão. E Donald Trump também tem mostrado que não está disposto a carregar esse conflito no seu governo. E se de fato ele mantiver o que ele tem dito, acho que sim, há motivos para a gente ser otimistas.
Em relação a uma coisa que você colocou bem no começo da sua fala, nessa primeira fase, ainda que 95 nomes de prisioneiros palestinos tenham sido indicados como elegíveis à libertação, são 90 que estão sendo soltos agora, 30 para cada uma das reféns, sendo que desses há 9 menores de idade e uma maioria de mulheres. Menores de idade, mas não menores de 16 anos. Então, esse é um número... menores de idade, mas não menores de 16 anos. Tá. Exatamente. Perfeito. Bom, a gente... 9, dos 90. 9 dos 90. Daniel Dweck com a gente aqui, nesse início do Revista CBN, comigo, aqui com Clauson Dutra, nosso repórter que também está acompanhando desde as primeiras horas desse domingo, essas informações. As reféns israelenses já estão, portanto, com a Cruz Vermelha. Já estão libertadas, Pétria. Inclusive, o exército israelense diz que a Cruz Vermelha comunicou que os prisioneiros foram, portanto, transferidos. Também o exército israelense diz que a Cruz Vermelha informou que as três reféns, aliás, foram transferidos e estão a caminho das forças israelenses. Portanto, está dando tudo certo nesse trâmite das 33 que serão libertadas nessa primeira fase. Portanto, 3 já estão libertadas e já estão no domínio da Cruz Vermelha. Já estão com a Cruz Vermelha. O acordo está acontecendo. Exato. A gente vai acompanhando de perto. Clauson aqui ao meu lado no estúdio, nessa edição do Revista CBN. Quero agradecer imensamente o Daniel Dweck, que conversou aqui com a gente nesse início, acompanhou aqui com a gente essa informação importante que nos chega a respeito da libertação dessas 3 reféns. Ele que é assessor do Instituto Brasil-Israel, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos da USP. Daniel Dweck com a gente aqui no início do Revista CBN. Obrigada, Daniel, e a gente segue acompanhando essa que é a notícia desse domingo. Obrigada. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Um abraço.